Advogado Júlio Gomes, que vai conversar conosco agora aqui no Comando 91 e até trazer alguns esclarecimentos. Doutor, inicialmente, muito bom dia, obrigado por nos receber, atender aqui o nosso chamamento. Essa questão relacionada a esse aumento no número de mulheres envolvidas na criminalidade, a que se deve, o senhor que trabalha nesse dia a dia, isso é a primeira indagação, a que se deve essa situação. Bom dia. Bom dia, Cláudio, obrigado pela disponibilidade de estarmos nesse momento tratando de uma temática que vem há um certo tempo nos tirando do sono, né? E quando eu falo nos tirando do sono como membros da sociedade, e à primeira vista parece até que a temática é algo que surgiu há pouco tempo por conta dos casos que frequentemente têm sido vistos ou pela mídia ou pelos encontros sociais, mas na realidade isso já há muito tempo vem sendo discutido no âmbito acadêmico, no âmbito jurídico, e nos traz realmente uma preocupação. Historicamente, a mulher não conseguiu se mostrar como sendo um ser humano propenso à criminalidade, embora tenhamos inúmeros casos célebres em que a mulher passa a ser estudada como criminosa. E isso vem a chamada criminologia, uma ciência inclusive nova e que traz os estudos nessa perspectiva. Mas trazendo para o Brasil essa discussão, é um assunto que urge, não apenas em relação a discutir do ponto de vista teórico, não apenas como um assunto de roda social, mas por uma preocupação pela forma como se já vem tratando o tema. Nós começamos, inclusive, a analisar essa temática numa perspectiva que não é jurídica. Vamos começar pela economia, né? A gente pode analisar o criminoso ou o crime que ele pratica a partir de outros fatores que não são apenas aqueles relacionados ao mundo jurídico. Hoje nós temos uma crise com mais de 1.300.000 pessoas desempregadas. Mais da metade desses desempregados são do sexo feminino. Por que a mulher delinque? É apenas porque ela quer? Não, eu posso encontrar uma motivação, por exemplo, influência social. Ela está com o marido preso e ela precisa dar continuidade à manutenção da sua família, e para isso só encontra o meio ilícito. Não consegue um emprego e ela, obviamente, vai escolher esse meio porque é o mais breve, é aquele que ela encontra naquele momento. Tem casos de homicídio, e aí vem a questão de paixão, vem a questão relacionada a uma motivação intrínseca, aquilo que vem dentro da psique, por exemplo. A mulher que mata pela paixão, o homem também, tudo bem, mas especificamente a mulher. Hoje a gente consegue encontrar a maior parte dos casos por influência do meio, influência externa, influência social, ou as mulheres que praticam tráfico, e boa parte do que se estabelece como tráfico, na realidade, poderia até não se configurar juridicamente como tráfico, que boa parte, ou porque elas estavam transportando pequenas quantidades, ou foram encontradas usando também determinadas drogas. A grande parte das mulheres estão presas hoje porque praticaram tráfico. Outra porque praticaram furtos ou roubos, a maior parte por furtos. Também em decorrência de aspectos relacionados à economia. Então, boa parte das mulheres hoje praticam crimes porque foram influenciadas pelo meio. E o meio aí que eu falo do aspecto econômico, né? Nessa questão aí tem, por exemplo, o homem, vamos a Arapiraca, o homem é preso, vai para a Central de Polícia Civil, passa pela audiência de custódia e depois é transferido ou para o Cadeião em Maceió ou para o presídio do Agreste, ponto. Caso da mulher, ela geralmente tem filhos, algumas até amamentam, aí vem a situação, Arapiraca não dispõe de um cárcere, tem que ir para Maceió, afasta-se da família, afasta-se daquelas pessoas mais próximas. Como administrar essa situação que é a realidade do momento? Ótima essa sua intervenção. Primeiro porque a gente já começa a vislumbrar que criminalidade também passa a ter rosto, né? Porque quando se fala do homem,
a forma de se otimizar, de se sistematizar a prisão, se torna menos complexa do que em relação à mulher, aspas, criminosa. O homem passa pela audiência de custódia, se mantiver a prisão, vai para um ambiente onde a maioria consegue se manter ou na região Presídio do Agreste, ou vai para Maceió em uma das unidades do sistema penitenciário, provisória ou em definitivo, mas a mulher não. Nós temos um cárcere regional onde a maior parte está com a capacidade para o sexo feminino, então só sobra elas e para o presídio feminino, que foi construído justamente para abarcar as pessoas, as mulheres que já foram condenadas, ou em definitivo, ou provisoriamente, aquelas que estão ainda com os processos em grau de recurso. No presídio, se a gente for lá no portal da Celes, vê lá que a capacidade máxima é de 210 mulheres. Obviamente, se a gente for em loco, vai constatar que vai ter muito, muito mais do que essa capacidade. Hoje urge construir no interior, e mais particularmente, quem sabe, em Arapiraca, por ser a segunda maior cidade, uma instituição prisional feminina, especificamente para as mulheres, né? Mulheres, isso, pessoas que estejam ainda respondendo a processo, que estejam ainda em decorrência de investigação. E quando se fala de mulher, se fala de peculiaridades. Lembrando que quando a mulher é presa, acaba trazendo uma série de particularidades, de problemas, não apenas para a vida dela, mas para pessoas que cercam, né? Para os filhos, para a mãe, para irmãs, ou seja, a estrutura familiar acaba se dispando. A grande situação também urge no sentido da mulher gestante ou da mulher que é mãe e que amamenta. A lei determina que a criança, né, depois que ela pare, a criança esteja com ela até os 6 meses de idade. No presídio feminino de Alagoas, esse direito é respeitado, mas ainda há muitos obstáculos. Ainda há situações que precisam ser revistas. A gestante, há acompanhamento, há o devido acompanhamento, inclusive fomentando a ideia de se ter um parto humanizado. Mas não é o suficiente, porque a estrutura ela se adequou conforme a necessidade, não foi construído para tal finalidade. Então apenas há adequações. Então urge, sim, no interior de Alagoas, a construção de uma unidade que possa receber essas mulheres que praticam esses crimes e que possa haver pelo menos um tratamento humanizado. Em resumo, é o maior desafio hoje para a área jurídica, quem trabalha nessa área criminal, essa questão, administrar essa situação envolvendo as mulheres, é o maior desafio. Em relação às mulheres, sim. E certamente as comissões, tanto da OAB como a Crimal, Abracrim, Anacrim, têm lutado e muito em relação a essa perspectiva, em relação a essa possibilidade de projeção. A nossa preocupação é, claro, o respeito a todas as prerrogativas da advocacia, principalmente da área criminal, né, porque atuamos nessa área, mas também uma preocupação de fomentar a discussão no meio social e no meio jurídico, porque isso é claro que depende de vontade política, depende de vontade de gerenciar melhor ainda o sistema prisional. É um grande problema também para a sociedade, porque quando se fala de preso, se vem logo aquela ideia de escória, né? Até o momento em que vem a tocar as nossas vidas ou daquelas pessoas que são próximas a gente. Muito obrigado, doutor Júlio, pelas explicações aqui no Comando 91, que o objetivo é esse, debater o tema, colocar de forma clara para o ouvinte, para o internauta que nos acompanha. Eu que agradeço. Então é uma temática que precisa ainda ser muito mais discutida, e eu agradeço ter me procurado para que a gente possa iniciar essa discussão. Ouvimos então o doutor Júlio Gomes, advogado, trabalha nessa área criminal e traz essas explicações desse tema, que é espinhoso, que é polêmico, mas é preciso ser tratado.